O silêncio do quarto era quebrado apenas pelo som irregular da respiração de Miguel. O menino de 8 anos, que antes corria pelos corredores da casa com energia inesgotável, agora mal conseguia manter os olhos abertos. Seus pais, Helena e Roberto, se revezavam ao lado da cama, observando cada movimento com o desespero de quem já não sabe mais o que fazer. Doutor, precisa haver algo que possamos tentar, implorava Helena pela 10ª vez naquela semana ao pediatra. Ele está piorando a cada dia. Dr. Mendes ajustou os óculos e suspirou. Eram 3 meses desde que Miguel havia começado a apresentar os primeiros sintomas. O que começou como uma simples gripe evoluiu para algo que os médicos não conseguiam identificar completamente. Exames, mais exames, consultas com especialistas, e nada. O menino continuava definhando. Dona Helena, estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance, respondeu o médico, mas sua voz não carregava a convicção necessária para tranquilizar uma mãe desesperada. Os medicamentos estão controlando alguns sintomas, mas não estão curando, completou Roberto, passando a mão pelo cabelo já grisalho de preocupação. Doutor, meu filho está desaparecendo na nossa frente. Era verdade. Miguel, que sempre foi uma criança vibrante e comunicativa, agora passava a maior parte do tempo em silêncio, olhando para o teto ou para a janela do quarto. Quando tentava falar, sua voz saía fraca, quase inaudível. Os remédios faziam com que dormisse muito, mas mesmo assim, quando acordava, parecia mais cansado do que antes. Talvez seja hora de considerarmos contratar alguém para ajudar com os cuidados, sugeriu Helena para o marido após o médico sair. Não posso deixar meu trabalho completamente, e você também precisa voltar ao escritório. Estamos esgotados, Roberto assentiu. A realidade financeira não podia ser ignorada. Os gastos com médicos e medicamentos estavam consumindo suas economias rapidamente. Ambos precisavam trabalhar, mas deixar Miguel sozinho estava fora de questão. Foi assim que, uma semana depois, Clara chegou às suas vidas. Clara tinha 52 anos, cabelos grisalhos sempre presos em um coque simples, e olhos castanhos que transmitiam uma serenidade que a família Santos não sentia há meses. Sua experiência cuidando de crianças doentes era extensa, e suas referências impecáveis. Trabalhei durante 15 anos em um hospital infantil, explicou ela durante a entrevista. Depois disso, passei a cuidar de crianças em casa. É mais pessoal, mais humano. Helena e Roberto ficaram impressionados com sua maneira calma de falar sobre situações difíceis. Quando Clara conheceu Miguel, algo mudou na expressão de seu rosto. Não foi pena ou preocupação excessiva como os outros demonstravam. Foi curiosidade genuína. Oi, Miguel, disse ela, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Me chamo Clara. Vou ficar aqui com você por um tempo, tudo bem? O menino a observou por alguns instantes. Depois assentiu fracamente. Era mais do que havia interagido com qualquer pessoa nas últimas semanas. Nos primeiros dias, Clara estabeleceu uma rotina cuidadosa. Administrava os medicamentos nos horários corretos, preparava refeições leves que Miguel conseguia ingerir e, mais importante, conversava com ele. Não eram conversas forçadas ou infantilizadas, mas diálogos respeitosos sobre coisas simples: o tempo, os pássaros na janela, livros que ele gostava antes de ficar doente. Clara é um anjo, comentou Helena com Roberto uma noite. Miguel parece mais tranquilo com ela por perto. Era verdade. Embora o quadro clínico do menino não tivesse melhorado significativamente, sua disposição estava ligeiramente melhor. Ele começou a fazer pequenas perguntas, a demonstrar interesse por coisas ao seu redor, mesmo que brevemente. Clara, por sua vez, observava tudo com atenção meticulosa. Não apenas os sintomas físicos de Miguel, mas também seus comportamentos, suas reações, seus medos. Havia algo na maneira como ele às vezes olhava para certas coisas na casa, como se estivesse lembrando de algo perturbador. Durante as noites, quando Miguel finalmente adormecia, Clara aproveitava para conversar mais profundamente com Helena e Roberto. Ela fazia perguntas sobre a história do menino, sobre sua personalidade antes da doença, sobre eventos marcantes em sua vida. Ele sempre foi uma criança normal, dizia Helena. Alegre, brincalhão, curioso. Essa mudança drástica é como se ele fosse uma pessoa completamente diferente. E não houve nenhum evento traumático recente?
e perguntava a Clara com cuidado. Mudança de escola, morte de algum parente próximo, separação de amigos? Os pais balançavam a cabeça. Não conseguiam identificar nada específico que pudesse ter desencadeado tanto a doença física quanto a mudança comportamental. Mas Clara começou a notar pequenos detalhes que outros haviam ignorado. A maneira como Miguel reagia quando ouvia certas músicas que tocavam no rádio. Como ele se encolhia sutilmente quando alguém mencionava determinados lugares da cidade. Como seus olhos se enchiam de lágrimas sem razão aparente durante algumas conversas. Miguel, disse ela uma tarde, enquanto ajudava-o a tomar um copo de suco. Você tem alguma lembrança que te deixa triste? Algo que aconteceu antes de você ficar doente? O menino a olhou com uma intensidade que ela não havia visto antes. Por um momento, pareceu que ele ia dizer alguma coisa importante. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Então ele desviou o olhar e sussurrou. Não posso falar sobre isso. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não foi o tom de voz de uma criança simplesmente tímida. Foi o tom de alguém que estava genuinamente com medo. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Clara permaneceu acordada, refletindo sobre as palavras de Miguel. Sua experiência cuidando de crianças em situações difíceis havia-lhe ensinado a reconhecer sinais que outros poderiam ignorar. E algo em Miguel gritava que existia muito mais por trás de sua doença do que apenas uma condição médica inexplicável. Ela decidiu que, no dia seguinte, começaria sua própria investigação discreta sobre o passado do menino. Tinha a sensação de que a resposta para a cura de Miguel não estava nos medicamentos ou nos hospitais, mas sim em algo que havia acontecido com ele antes de ficar doente. Algo que ele estava desesperadamente tentando esquecer. E Clara estava determinada a descobrir o que era. Clara acordou antes do sol nascer, como havia se tornado seu hábito desde que começou a cuidar de Miguel. Ela aproveitava esses momentos de silêncio na casa para organizar seus pensamentos e planejar o dia. Mas nesta manhã, sua mente estava focada na conversa da noite anterior com o menino. Não posso falar sobre isso. As palavras ecoavam em sua cabeça como um alarme. Ela preparou o café da manhã de Miguel com cuidado extra, observando cada reação dele. Quando ofereceu torradas com geleia de morango, notou como ele hesitou antes de aceitar, como se estivesse avaliando se era seguro comer. Miguel, posso te fazer uma pergunta? Disse ela, sentando-se ao lado da cama. Você confia em mim? O menino assentiu levemente. Era mais confiança do que ele havia demonstrado a qualquer pessoa recentemente. Se eu descobrisse algo importante sobre você, algo que talvez pudesse te ajudar a se sentir melhor, você ficaria bravo comigo? Miguel a olhou por um longo momento. Clara podia ver o conflito em seus olhos, o desejo de ser ajudado lutando contra algum tipo de medo profundo. Você não vai contar para ninguém? Sussurrou ele. Não vou contar nada que você não queira que eu conte, prometeu Clara. Mas talvez juntos possamos entender o que está acontecendo com você. Quando Helena e Roberto saíram para trabalhar, Clara começou sua investigação. Primeiro, ela explorou o quarto de Miguel mais cuidadosamente. Nas gavetas, encontrou os objetos típicos de uma criança de 8 anos. Brinquedos, livros de colorir, pequenas coleções de carrinhos e action figures. Mas havia algo estranho. Muitos dos brinquedos pareciam novos, como se tivessem sido comprados recentemente. Clara se lembrou de que Miguel estava doente há 3 meses, mas esses brinquedos não mostravam sinais de uso anterior à doença. Miguel, ela perguntou casualmente enquanto organizava os remédios da tarde. Esses brinquedos são novos? Seus pais compraram depois que você ficou doente? O menino desviou o olhar. Meus outros brinquedos? Eles foram embora. Foram embora? O que você quer dizer? Mamãe disse que era melhor começar de novo, murmurou Miguel. Que os brinquedos antigos tinham memórias ruins. Clara sentiu seu coração acelerar. Ela estava começando a entender que havia muito mais nesta história do que Helena e Roberto haviam contado. Durante o almoço, ela decidiu ser mais direta com Miguel. Você se lembra de onde vocês moravam antes desta casa? Miguel parou de comer e ficou muito quieto. Clara podia ver suas mãos começando a tremer ligeiramente. Nós sempre moramos aqui, disse ele, mas sua voz não soava convincente nem para ele mesmo.
Miguel, está tudo bem se você não quiser falar sobre isso agora, disse Clara gentilmente. Mas eu posso ver que você está carregando algo muito pesado. E às vezes, quando guardamos coisas pesadas dentro do nosso coração por muito tempo, nosso corpo fica doente. Os olhos do menino se encheram de lágrimas. Clara se aproximou e segurou sua mão pequena e fria. Eu tenho pesadelos, confessou Miguel em um sussurro quase inaudível. Todas as noites. Sobre a casa velha. Sobre ele. Sobre quem, querido? Miguel balançou a cabeça rapidamente. Não posso. Mamãe disse que se eu falasse, ele poderia voltar. Clara sentiu uma onda de entendimento e horror ao mesmo tempo. Ela estava lidando com uma criança traumatizada, possivelmente abusada, cujos pais haviam decidido que o silêncio era a melhor solução. Naquela tarde, enquanto Miguel dormia, Clara decidiu procurar por mais pistas na casa. No escritório de Roberto, ela encontrou algumas caixas que pareciam conter documentos antigos. Com cuidado, ela explorou o conteúdo. Entre papéis de trabalho e documentos financeiros, ela encontrou uma pasta marcada como Mudança, 2023. Dentro dela, havia contratos de venda de uma casa, documentos de uma nova hipoteca e algumas fotos. As fotos mostravam Miguel em sua casa anterior. Ele parecia radiante, sorrindo amplamente, brincando no quintal com um cachorro que Clara não havia visto na casa atual. Mas em algumas fotos havia um homem ao fundo. Um homem que Clara não reconhecia das fotos da família atual. Ela fotografou discretamente alguns documentos com seu celular e recolocou tudo no lugar. Quando Helena chegou em casa, Clara decidiu ser cautelosa, mas investigativa. Helena, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, Clara, o que foi? Vocês se mudaram recentemente, não foi? Miguel mencionou algo sobre brinquedos antigos. Clara viu Helena ficar tensa imediatamente. Seus ombros se enrijeceram e ela desviou o olhar. Sim, nos mudamos no início do ano passado. Queríamos um novo começo para a família. Foi uma decisão difícil? Helena demorou para responder. Às vezes mudanças são necessárias, especialmente quando certas situações não são mais saudáveis para uma criança. Clara decidiu não pressionar mais naquele momento, mas ela estava começando a montar as peças do quebra-cabeça. Naquela noite, depois que todos foram dormir, ela pesquisou no Google o endereço da casa anterior da família. O que encontrou a deixou sem dormir. Havia uma reportagem de jornal local de março de 2023. Homem é preso por abuso sexual de menor. A foto do acusado era a mesma pessoa que ela havia visto nas fotografias da família. O artigo mencionava que o abusador era conhecido da família da vítima, mas não dava detalhes específicos sobre a identidade da criança para proteger sua privacidade. Clara sentiu seu estômago embrulhar. Miguel havia sido abusado, provavelmente por alguém próximo à família. Os pais, tentando protegê-lo, decidiram se mudar e nunca mais falar sobre o assunto. Mas o trauma não havia sido processado adequadamente e agora estava se manifestando através da doença física, ela. Entendeu por que Miguel dizia não posso falar sobre isso e por que Helena havia dito que os brinquedos antigos tinham memórias ruins. Mas Clara também sabia que o silêncio raramente cura traumas profundos. Miguel precisava de ajuda profissional especializada, não apenas medicamentos para sintomas físicos. O desafio agora seria como abordar esse assunto com os pais sem quebrar a confiança que havia construído com eles, e especialmente sem traumatizar ainda mais Miguel. Ela sabia que estava caminhando em território delicado, mas também sabia que poderia ser a chave para a recuperação do menino. No dia seguinte, ela teria que tomar uma decisão sobre como proceder com essa descoberta devastadora. Clara mal conseguiu dormir durante a noite. As descobertas sobre Miguel pesavam em seu coração como uma pedra. Ela sabia que precisava agir, mas também entendia que uma abordagem incorreta poderia destruir a confiança da família e piorar ainda mais o estado do menino. Na manhã seguinte, Miguel acordou de outro pesadelo. Ela o encontrou chorando silenciosamente, encolhido entre os lençóis. Foi o sonho de novo? Perguntou Clara, sentando-se na beira da cama. Miguel assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Ele estava lá, na casa velha, e eu não conseguia correr. Clara sentiu sua determinação se fortalecer.
Esta criança estava sofrendo em silêncio e isso estava literalmente adoecendo seu corpo. Miguel, se eu te disser que tenho uma ideia de como fazer esses pesadelos pararem, você me daria uma chance? Os olhos do menino se iluminaram com uma esperança frágil. Você consegue fazer isso? Eu posso tentar. Mas vai precisar de coragem da sua parte, e talvez precisemos conversar com seus pais sobre algumas coisas difíceis. Miguel ficou em pânico imediatamente. Não, eles não podem saber. Mamãe disse que se alguém descobrisse, eu poderia ter que ir embora de casa. Clara sentiu uma onda de indignação. Helena, na tentativa de proteger Miguel, havia criado uma narrativa que fazia o menino se sentir culpado e responsável pelo que havia acontecido com ele. Miguel, eu preciso que você confie em mim, está bem? Você não vai ter que ir embora de casa. Você não fez nada de errado, e seus pais te amam muito. Mas o menino balançava a cabeça, claramente agitado. Você não entende. Eu não devia ter deixado. Mamãe disse que eu deveria ter falado antes, que é minha culpa por ter deixado acontecer tantas vezes. Clara teve que se controlar para não demonstrar sua indignação. Helena havia, sem perceber, transferido parte da culpa para a própria vítima. Querido, escute bem o que vou te dizer, disse Clara, segurando firmemente as mãos de Miguel. Nada do que aconteceu com você foi sua culpa. Você era uma criança e ainda é. Adultos são responsáveis por proteger crianças, não o contrário. Naquele momento, Helena entrou no quarto. Ela imediatamente notou a tensão no ar e a expressão séria de Clara. Está tudo bem aqui? E perguntou com um tom defensivo na voz. Clara tomou uma decisão. Não podia mais fingir que não sabia de nada. Helena, precisamos conversar. Em particular, o tom de Clara deixou claro que não era um pedido, mas uma necessidade urgente. Helena hesitou, olhou para Miguel, depois assentiu. Miguel, vou preparar seu lanche favorito enquanto converso com sua mãe, está bem? Disse Clara. Depois voltamos para brincar de damas como você gosta. Na cozinha, Helena cruzou os braços claramente na defensiva. Do que se trata isso, Clara? Helena, eu descobri sobre o que aconteceu com Miguel na casa anterior. O rosto de Helena ficou pálido imediatamente. Eu não sei do que você está falando. Eu sei sobre o abuso. Eu sei sobre o homem que foi preso. E eu sei que vocês se mudaram para tentar deixar tudo isso para trás. Helena desabou em uma cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Como você descobriu? Isso não importa agora, disse Clara, sentando-se ao lado dela. O que importa é que Miguel não superou o trauma e isso está fazendo com que ele fique doente fisicamente. Nós fizemos tudo o que podíamos, explodiu Helena. Chamamos a polícia, ele foi preso, nos mudamos, compramos coisas novas, começamos uma vida nova. O que mais poderíamos ter feito? Vocês poderiam ter levado Miguel a um psicólogo especializado em trauma infantil, respondeu Clara gentilmente. Vocês poderiam ter permitido que ele falasse sobre o que aconteceu, em vez de criar uma regra de silêncio. Mas falar sobre isso só ia machucá-lo mais. Helena, o silêncio está matando seu filho, literalmente. Ele tem pesadelos todas as noites. Se sente culpado pelo que aconteceu e seu corpo está manifestando todo esse estresse emocional através de sintomas físicos. Helena começou a chorar. Eu só queria protegê-lo. Eu achei que se não falássemos sobre isso, ele esqueceria. Crianças não esquecem traumas simplesmente porque param de falar sobre eles, explicou Clara. Eles precisam processá-los adequadamente, com ajuda profissional. Naquele momento, Roberto chegou em casa mais cedo do trabalho. Ele encontrou sua esposa chorando na cozinha e Clara com uma expressão séria. O que está acontecendo aqui? Helena olhou para Clara com uma mistura de raiva e desespero. Ela descobriu sobre o que aconteceu com Miguel. Roberto ficou tenso imediatamente. Clara, eu acho melhor você deixar questões familiares privadas para a família resolver. Roberto, com todo o respeito, Miguel é minha responsabilidade enquanto estou cuidando dele. E ele está sofrendo porque o trauma que sofreu não foi tratado adequadamente. Nós fizemos o que achamos melhor. Eu sei que fizeram, respondeu Clara calmamente. Mas Miguel precisa de ajuda profissional. Ele precisa falar sobre o que aconteceu com alguém que entenda de trauma infantil. E se isso piorar o estado dele? Perguntou Helena entre soluços. Helena, olhe para seu filho. Ele está definhando. Os médicos não conseguem identificar o que há de errado com ele fisicamente, porque o problema não é apenas físico, é psicológico.
Roberto se aproximou da janela, passando as mãos pelos cabelos. E se as pessoas descobrirem? E se isso afetar nosso trabalho, nossa reputação? Clara o encarou com firmeza. Roberto, vocês estão mais preocupados com a reputação de vocês do que com a saúde do seu filho? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena parou de chorar e olhou para o marido com uma expressão que Clara não conseguiu decifrar. Ela está certa, sussurrou Helena finalmente. Miguel está piorando e nós estamos falhando com ele de novo. Helena, não diga isso. Não, Roberto. Quando aquilo aconteceu, nós falhamos em protegê-lo. E agora, estamos falhando em ajudá-lo a se curar. Clara sentiu que havia uma abertura para avançar na conversa. Eu conheço profissionais que trabalham especificamente com crianças que passaram por situações como a de Miguel. Pessoas discretas, especializadas, que podem ajudá-lo a processar o trauma de forma saudável. Roberto ainda parecia resistente, mas Helena estava claramente considerando a proposta. Se fizermos isso, disse Helena lentamente, Miguel vai ter que falar sobre o que aconteceu? Sim, mas de forma controlada, segura, com alguém que sabe como guiá-lo através desse processo sem causar mais trauma. Naquele momento, eles ouviram um ruído vindo do quarto de Miguel. Clara correu para verificar e encontrou o menino no chão tendo uma convulsão. Chamem uma ambulância! Gritou ela, ajoelhando-se ao lado de Miguel e virando-o de lado para que não engasgasse. Enquanto esperavam a ambulância, Clara olhou para Helena e Roberto, que estavam desesperados observando seu filho convulsionar. Vocês ainda acham que esperar é uma opção? Perguntou ela sombriamente. A decisão sobre o futuro de Miguel acabara de se tornar muito mais urgente. A sala de emergência do hospital era um redemoinho de atividade frenética. Miguel havia sido levado para os cuidados médicos imediatos, deixando Helena, Roberto e Clara na angustiante posição de esperar por notícias. Dr. Mendes surgiu algumas horas depois, com uma expressão cansada mas aliviada. A convulsão foi controlada, anunciou ele. Mas preciso ser honesto com vocês. Os exames neurológicos não mostram nenhuma causa física para essas convulsões. Isso, combinado com todos os outros sintomas inexplicáveis de Miguel, me leva a crer que estamos lidando com algo além do escopo puramente médico. Helena e Roberto se entreolharam. Clara sabia que este era o momento decisivo. Doutor, disse Clara cuidadosamente, eu acredito que Miguel está sofrendo de estresse pós-traumático severo. Ele viveu uma experiência traumática há mais de 1 ano, e isso nunca foi adequadamente tratado. Dr. Mendes franziu o senho, interessado. Que tipo de trauma? Helena tomou uma respiração profunda. Clara podia ver a batalha interna acontecendo no rosto da mãe de Miguel. Meu filho foi abusado sexualmente, disse Helena, as palavras saindo com dificuldade. Por um vizinho que conhecíamos há anos. Nós mudamos de cidade e tentamos começar de novo, mas nunca procuraram tratamento psicológico para Miguel? Perguntou o Dr. Mendes. Roberto balançou a cabeça. Nós achamos que seria melhor ele esquecer. Não queríamos que ele tivesse que reviver tudo isso. Dr. Mendes suspirou profundamente. Estresse pós-traumático não tratado em crianças pode se manifestar através de sintomas físicos severos. Fadiga crônica, perda de apetite, distúrbios do sono e, sim, até convulsões. Então é isso? É isso que está fazendo meu filho ficar doente? Perguntou Helena com lágrimas nos olhos. É uma possibilidade muito forte. Vou recomendar que Miguel seja avaliado por nossa psicóloga especializada em trauma infantil. Doutora Amanda tem experiência extensa com casos como este. Clara sentiu uma onda de alívio. Finalmente, Miguel ia receber a ajuda que precisava. 2 horas depois, eles conseguiram ver Miguel. Ele estava acordado, mas parecia menor e mais frágil na cama do hospital. Mamãe, papai, eu fiz algo errado? Perguntou ele com uma voz pequena. Helena imediatamente se aproximou e segurou a mão do filho. Não, meu amor. Você não fez nada errado. Nunca. Então, por que estou sempre doente? Por que tenho esses sonhos ruins? Clara se aproximou da cama também. Miguel, lembra quando conversamos sobre carregar coisas pesadas no coração? Ele assentiu. Bem, às vezes essas coisas pesadas ficam tão pesadas que fazem nosso corpo ficar doente também. Mas há pessoas especiais que podem nos ajudar a tornar essas coisas mais leves. Como?
conversando sobre elas. Não de uma forma que vai te machucar, mas de uma forma que vai te ajudar a entender que você é muito corajoso e muito forte. Helena olhou para Clara com gratidão. Miguel, nós vamos te ajudar a conversar com uma pessoa muito especial, que trabalha ajudando crianças que passaram por coisas difíceis. Miguel ficou quieto por um momento. Vocês vão ficar comigo? Sempre, disse Roberto, aproximando-se da cama também. Nós nunca vamos deixar você sozinho com isso de novo. Nos dias seguintes, enquanto Miguel se recuperava fisicamente da convulsão, começaram as sessões com doutora Amanda. Clara permanecia próxima, não participando diretamente das sessões, mas oferecendo apoio emocional antes e depois. A primeira sessão foi difícil. Miguel mal falou. Na segunda, ele começou a desenhar. Na terceira, ele finalmente começou a falar sobre o homem da casa velha. Ele dizia que era nosso segredo. Miguel contou para a doutora Amanda enquanto Clara segurava sua mão. Que se eu contasse para a mamãe e papai, eles ficariam muito bravos comigo. E como você se sentia quando ele dizia isso? E perguntou doutora Amanda gentilmente. Eu tinha medo. Mas também achei que ele tinha razão. Que mamãe e papai iam ficar bravos comigo. Clara sentiu seu coração se partir. Miguel, seus pais nunca ficaram bravos com você. Eles ficaram bravos com o homem que te machucou. Mesmo? Helena, que havia pedido para participar desta sessão específica, se aproximou. Miguel, papai e eu ficamos bravos com ele, não com você. Nós ficamos tristes porque não conseguimos te proteger. Mas nunca ficamos bravos com você. Foi a primeira vez que Miguel chorou abertamente sobre o que havia acontecido. Não foi um choro de medo ou vergonha, mas de alívio. Nas sessões seguintes, Miguel começou a entender que o que havia acontecido não foi culpa dele. Ele começou a falar sobre os pesadelos, sobre como se sentia sujo às vezes, sobre como tinha medo de que o abusador voltasse para machucá-lo ou a sua família. Ele está na prisão, doutora Amanda explicou para Miguel. Ele não pode te machucar mais. E mesmo se um dia ele sair da prisão, há leis que o impedem de se aproximar de você. Clara observava essas sessões com uma mistura de tristeza e esperança. Era doloroso ver Miguel revivendo momentos traumáticos, mas ao mesmo tempo, ela podia ver que ele estava ficando mais leve a cada conversa. Após 3 semanas de terapia, algo incrível aconteceu. Miguel acordou uma manhã e disse que queria tomar café da manhã na cozinha, em vez de na cama. Estou com fome de verdade, ele anunciou. E quero panquecas! Helena começou a chorar de alegria. Era a primeira vez em meses que Miguel expressava vontade de comer algo específico. Dr. Mendes, quando soube da melhora de Miguel, ficou impressionado. É incrível como o corpo humano responde quando a mente começa a se curar, comentou ele. Miguel ainda tinha sessões regulares com doutora Amanda, mas sua energia estava retornando gradualmente. Ele começou a brincar novamente, a fazer perguntas sobre o mundo ao seu redor, a rir das piadas de Clara. Clara, disse ele uma tarde, enquanto montavam um quebra-cabeças juntos. Obrigado por não desistir de mim. Eu nunca desistiria de você, Miguel. E seus pais também não. Às vezes os adultos não sabem a melhor forma de ajudar, mas isso não significa que não nos importamos. Naquela noite, Helena procurou Clara na cozinha. Eu devo uma desculpa a você, disse Helena. E um agradecimento enorme. Você não precisa me agradecer. Você estava tentando proteger seu filho da única forma que sabia como. Mas eu estava errada. Eu quase perdi Miguel por causa do meu medo de enfrentar a verdade. Clara abraçou Helena. O importante é que agora vocês estão enfrentando juntos. E Miguel está se curando não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. Helena assentiu, enxugando as lágrimas. Ele está diferente, mais leve. Como se um peso enorme tivesse saído dos seus ombros. Porque saiu, respondeu Clara. O silêncio era como uma pedra que ele carregava sozinho. Agora vocês estão carregando juntos, e isso faz toda a diferença. Roberto apareceu na cozinha naquele momento. Clara, eu também tenho algo a dizer. Ele parecia constrangido, mas determinado. Eu resisti muito à sua sugestão sobre a terapia. Eu estava preocupado com nossa privacidade, com o que as pessoas iam pensar. Mas você estava certa. A saúde do meu filho é mais importante que qualquer outra coisa. Clara sorriu. Vocês são pais maravilhosos.
Apenas precisavam de uma direção diferente. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Miguel dormiu a noite toda sem pesadelos. Clara podia ouvi-lo respirando tranquilamente do quarto ao lado e seu coração se encheu de esperança. A cura estava finalmente chegando à família Santos. 6 meses depois, Clara observava Miguel brincando no quintal através da janela da cozinha. O menino que antes mal conseguia sair da cama agora corria atrás de uma bola com energia renovada. Seus cabelos haviam crescido e recuperado o brilho saudável. Seus olhos voltaram a ter aquela curiosidade característica das crianças de 8 anos. "Clara, você quer jogar futebol com a gente?" gritou Miguel do quintal, acenando para ela. "Já vou!" respondeu ela sorrindo. Eram detalhes como esse que faziam todo o trabalho valer a pena. Miguel não apenas havia se recuperado fisicamente, ele havia se reconectado com a alegria de ser criança. Helena se aproximou, secando as mãos em um pano de prato. "Às vezes eu olho para ele e mal consigo acreditar na transformação. Ele sempre teve essa força dentro dele", disse Clara. Só precisava da ajuda certa para encontrá-la novamente. O relacionamento de Clara com a família havia evoluído muito além de uma simples relação profissional. Ela havia se tornado parte da jornada de cura de Miguel, uma peça fundamental na reconstrução da confiança da família. "Doutora Amanda disse que Miguel está pronto para espaçar mais as sessões", comentou Helena. "Uma vez por mês em vez de toda semana." Clara assentiu. "Ele fez progressos impressionantes. E vocês também." Era verdade. Helena e Roberto haviam aprendido a conversar abertamente sobre o trauma de Miguel, criando um ambiente onde ele se sentia seguro para expressar seus sentimentos. Eles participaram de sessões de terapia familiar, aprenderam técnicas para apoiar Miguel em momentos difíceis e, mais importante, abandonaram a ideia de que o silêncio protegia. "Sabe o que mais me impressiona?" disse Roberto, juntando-se à conversa. "Como Miguel está ajudando outras crianças agora." Era verdade. Miguel havia se tornado uma voz poderosa em sua escola, encorajando colegas que passavam por dificuldades a conversarem com adultos de confiança. Ele não falava especificamente sobre seu próprio trauma, mas tinha uma sensibilidade especial para crianças que estavam sofrendo em silêncio. "Ontem ele me disse que conversou com um colega que estava sempre triste", contou Helena. "Miguel disse para ele que às vezes as crianças ficam tristes por razões grandes e que existem pessoas especiais para ajudar com isso." Clara sorriu, orgulhosa. Ele transformou sua experiência em empatia. Isso é incrível. Naquela tarde, enquanto ajudava Miguel com a lição de casa, Clara refletiu sobre tudo o que havia acontecido. "Clara", disse Miguel olhando para cima de seu caderno de matemática, "você pode me contar sobre outras crianças que você ajudou? Por que você quer saber sobre isso?" "Porque eu estava pensando, talvez eu possa ajudar outras crianças também. Como você me ajudou." Clara sentiu uma onda de emoção. "Miguel, você já está ajudando. Toda vez que você sorri, toda vez que você brinca, toda vez que você conta para alguém que está tudo bem conversar sobre coisas difíceis, você está ajudando. Mas eu quero fazer mais quando eu crescer." "O que você gostaria de fazer?" Miguel pensou por um momento. "Talvez eu possa ser como a doutora Amanda, ou como você, alguém que cuida de crianças que estão tristes." Clara teve que piscar para conter as lágrimas. "Eu acho que você seria incrível nisso." Naquela noite, depois que Miguel foi dormir tranquilamente, algo que agora acontecia regularmente, Clara se sentou com Helena e Roberto para uma conversa que vinha evitando há algumas semanas. "Eu acho que meu trabalho aqui está chegando ao fim", disse ela gentilmente. Helena imediatamente pareceu alarmada. "Mas, Clara, você faz parte da nossa família agora." "E sempre farei parte", tranquilizou Clara. "Mas Miguel não precisa mais de cuidados em tempo integral. Ele está saudável, forte, e vocês aprenderam a apoiá-lo da forma que ele precisa." Roberto assentiu, embora parecesse triste. "Você está certa. Miguel está bem. Nós estamos bem." "Mas isso não significa que vou desaparecer", continuou Clara. "Eu gostaria muito de continuar fazendo parte da vida de vocês, como amiga da família." Helena sorriu através das lágrimas. "Nós gostaríamos muito disso também." Clara passou mais 2 semanas ajudando na transição, gradualmente reduzindo sua presença diária, até que Miguel e sua família
estivessem completamente confiantes para seguir em frente sozinhos. No seu último dia oficial como cuidadora de Miguel, ela encontrou uma carta em seu travesseiro. Era escrita com a caligrafia cuidadosa de uma criança de 8 anos. Querida Clara, obrigado por não desistir de mim quando eu estava muito doente. Obrigado por descobrir que eu não estava doente apenas no meu corpo, mas no meu coração também. Você me ensinou que posso falar sobre coisas difíceis e que isso me faz mais forte, não mais fraco. Agora eu quero ajudar outras crianças como você me ajudou. Eu te amo. Miguel. Clara guardou a carta cuidadosamente em sua bolsa. Seria um lembrete eterno de por que escolheu essa profissão. 3 meses depois, Clara recebeu uma ligação de Helena. Clara, você precisa saber de uma coisa incrível que aconteceu. O que foi? Miguel estava na escola quando uma colega começou a chorar no recreio. Aparentemente, ela estava sendo abusada pelo padrasto, mas tinha medo de contar para alguém. Miguel conversou com ela, disse que conhecia pessoas que poderiam ajudar e a convenceu a falar com a professora. Clara sentiu seu coração se aquecer. E aí? A menina está recebendo ajuda agora. A polícia foi envolvida, ela foi removida de uma situação perigosa e está fazendo terapia. Tudo porque Miguel teve a coragem e a sabedoria para ajudá-la. Que orgulho! Murmurou Clara. Sabe o que Miguel me disse quando contou a história? Ele disse: Mamãe, a Clara me ensinou que guardar segredos ruins faz as crianças ficarem doentes. Eu não podia deixar minha amiga ficar doente. Clara teve que se sentar. A transformação de Miguel de vítima silenciosa para protetor empático era mais do que ela poderia ter esperado. Hoje, Clara continua seu trabalho cuidando de crianças em situações difíceis. Cada caso é único, cada criança tem suas próprias necessidades, mas ela carrega consigo as lições aprendidas com Miguel. Às vezes, a cura não está nos medicamentos ou nos hospitais, mas em encontrar a coragem para quebrar o silêncio. Se você chegou até aqui nesta história, provavelmente se conectou de alguma forma com a jornada de Miguel e Clara. Talvez você conheça uma criança que está sofrendo em silêncio, ou talvez você mesmo tenha passado por situações similares. Esta história é um lembrete de que nunca é tarde demais para buscar ajuda, para quebrar ciclos de silêncio e para transformar experiências dolorosas em força para ajudar outros. Se esta narrativa tocou seu coração, deixe um comentário compartilhando seus pensamentos. Sua interação não apenas apoia nosso canal, mas também pode encorajar outras pessoas que precisam ouvir mensagens de esperança e cura. Inscreva-se para mais histórias que exploram a resiliência humana e o poder transformador do cuidado genuíno. Porque toda criança merece ter alguém como Clara em sua vida. Alguém que não desiste, que investiga além da superfície e que acredita na capacidade de cura que existe dentro de cada um de nós. E lembre-se, se você conhece uma criança que está sofrendo, seja a Clara da história dela. Às vezes, uma pessoa disposta a ouvir e agir pode fazer toda a diferença entre o desespero e a esperança. Até a próxima história. Continue espalhando amor e cuidado pelo mundo.